Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Mimico Quitlam, mais uma vez. Essa noite o nosso companheiro Felipe vai conversar conosco sobre o tema A Mente como Fonte Criadora. Nossa companheira Marisol vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Obrigada. Boa noite a todos. Hoje vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva. E estamos na página 213, Demonstrações do Céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Isso está em João, capítulo 6, versículo 30. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta, pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e por isso é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se o Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever? Vamos então, nesse momento, fechando os nossos olhos, respirando fundo, aproveitando a oportunidade de estarmos aqui reunidos, já que nos disponibilizamos de estar aqui, vamos abrindo os nossos corações, as nossas mentes, vamos pedindo aos nossos mentores individuais que possam nos ajudar para que possamos estar aqui presente em espírito, tendo olhos de ver, ouvidos de ouvir, para aprendermos mais uma lição, para que possamos chegar mais próximo do nosso Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe nesse momento e que possamos dar início à palestra dessa noite, envolvidos em muita luz e em muita harmonia e em muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado pela prece, Marisol. Obrigado, Aline e todos da casa pelo convite, né? Que a gente possa ter uma noite de estudos bastante produtiva, frutífera, que a gente possa aprender
né, um pouquinho mais sobre a doutrina dos espíritos, de acordo com a nossa capacidade, né, com o nosso merecimento, né, e com a nossa necessidade. Então vamos lá, né, pessoal? Eu gostaria de começar o estudo de hoje com uma passagem de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 17 a 18. Jesus disse: "Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que impropriamente lhe sai do coração." Então, dito isso, né, a gente entende que nós somos, né, de fato, aquilo que a gente pensa. Nós somos o que pensamos. Né? O pensamento, ele é para nós um amplo assunto, né, de estudo, porque, do ponto de vista materialista, a maioria das teorias que a gente estuda sobre o pensamento ainda são muito obscuras, são muito atrasadas, né? Já no Espiritismo, quando a gente estuda a doutrina, a gente entende, né, a gente tem a visão, né, a perspectiva de que pensamento ele é uma força criadora. Por isso o tema de hoje, né, a mente como fonte criadora. É através do pensamento que a gente consegue atrair, né, os motivos de alegria ou de sofrimento, né, de acordo com as escolhas que a gente faz, de acordo com o que a gente tem no nosso mundo íntimo. Então, através do pensamento é que a gente se une a Deus ou se distancia de Deus, né? E quando a gente para pensar, né, na palavra religião, que vem do latim religare, né, que significa reconectar, né? Então, quando a gente pensa nas religiões, o objetivo das religiões é nos reconectar a Deus, nos levar de volta a Deus. E aí a gente entende a importância do pensamento nesse processo, né, de nos unirmos ou de nos distanciarmos do Criador. Então, por isso que a gente vê que o estudo do pensamento ele é de enorme importância para a nossa evolução moral. É fundamental que a gente estude cada vez mais e compreenda cada vez mais a nossa mente como essa usina, né, criadora e essa fonte mesmo, né, de criação. Até porque Jesus mesmo já nos orientava há 2000 anos, né, vós sois deuses, né, então através da nossa mente é que a gente está, que nós somos co-criadores, né, do universo. Então, né, como eu disse, estudar e entender, compreender plenamente o que é o pensamento e o poder do pensamento é fundamental para que a gente evolua e para que a gente vá galgando patamares evolutivos cada vez mais evoluídos. Então, com a medida que a gente entende, né, o quanto o pensamento pode influenciar a nossa vida material, apesar de nós sermos espíritos, né, e naturalmente, né, não podia ser diferente, o quanto o nosso pensamento pode influenciar também a nossa vida espiritual, isso nos ajuda naturalmente a controlar e vigiar tudo aquilo que a gente anda pensando, né, e aí fica aquela nossa reflexão, né, que Santo Agostinho já nos deixou, né, todas as noites, né, fazer aquela reflexão sobre como foi o nosso dia, sobre os nossos sentimentos, nas nossas palavras e principalmente os nossos pensamentos, né? Agora é importante a gente entender que os pensamentos, né, que a doutrina espírita considera como matéria mental, né, são ideias que são criadas pelo espírito, né? Então, quando a gente pensa, a gente está emitindo ondas eletromagnéticas, né, ondas mentais, que transportam energia. Por isso que a mente é uma fonte criadora, porque a gente, através do nosso pensamento, a gente está transportando energia, né? E nosso cérebro, e aí eu não estou falando do cérebro físico, propriamente dito, estou falando do nosso cérebro perispiritual, é como se fosse um aparelho, né, que emite e recebe essas ondas mentais, né? As ondas as vibrações, né, para quem eu não tenho tanto conhecimento, mas para quem tem conhecimento da física, né, sabe que as ondas eletromagnéticas, né, e as vibrações, elas vão e voltam, né? Então, os nossos pensamentos, né, a partir né, do nosso cérebro, como esse aparelho emissor e também receptor, né, eles atravessam, né, toda a atmosfera em todas as direções a todo instante, né? É através do pensamento que a gente se comunica, né, com os espíritos, e aí, naturalmente, né, nós não vamos nem entrar tanto nessa questão, apesar de ser extremamente importante, a gente vê que o meio mais eficaz de emanarmos, né, os nossos pensamentos, principalmente os nossos pensamentos mais sublimes, é através da prece, né? Nós não vamos aqui
intensificar o estudo a respeito da prece, porque seria tema para uma palestra inteira, mas mais do que a prece, o pensamento de forma ampla e geral, né? No livro Ação e Reação, né, André Luiz, psicografia de Chico Xavier, André Luiz nos relata o seguinte: o pensamento é força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. E aí, quando a gente vê essa frase de André Luiz, a gente percebe, né, a necessidade que nós temos de nos situarmos nos ideais mais nobres, né, nos propósitos mais puros da vida. Porque a energia, né, como a gente percebeu pelo que André Luiz falou, né, atrai energia da mesma natureza, do mesmo nível, do mesmo patamar, né? Então, quando a gente se encontra estacionário na sombra, ou nos vícios, ou nos sentimentos menos nobres, né, as forças mentais que a gente exterioriza, elas retornam ao nosso espírito, né? Reanimadas e intensificadas pelos elementos que harmonizam com ela, né? E aí vai engrossando dessa forma aquelas grades, né, que nos aprisionam, né, e que a gente acaba ficando preso, né, de fato. E acaba que faz com que a nossa alma encarnada, né, ela fique presa, né, e que as vozes e os quadros dos nossos próprios pensamentos, e aí, naturalmente, né, em razão desse padrão vibratório tão baixo, acrescido, né, das sugestões daqueles espíritos que estão alinhados, né, com esse padrão vibratório menos elevado, aí isso nos impõe, né, que a gente chama, né, daquelas reiteradas alucinações, os processos obsessivos, né, que acabam nos anulando, né, de modo temporário. É claro que isso não é eterno, né, é um momento da nossa vida. E isso aí o André Luiz coloca para a gente no livro Ação e Reação. Mas aí ressalta para a gente a importância de a gente estar constantemente vigiando a qualidade dos nossos pensamentos, né? Porque se a gente entende que ele vai e volta, e nesse processo de ir e vir, ele se impregna ou se contamina ou se influencia por tudo aquilo que lhe é afim, se a gente está emanando, né, pensamentos negativos, pensamentos raivosos, pensamentos pouco elevados, naturalmente a gente está se impregnando desse tipo de energia. E aí faz com que o nosso padrão vibratório caia, nos colocando numa condição mais vulnerável, mais suscetível aos processos obsessivos, né, como o André Luiz coloca aqui. Então, sendo que todos nós, né, somos espíritos encarnados, ou estamos, nesse momento, espíritos encarnados, a gente está em constante contato com o mundo espiritual, né? Isso é uma coisa que para a gente já é claro, né, a partir dos estudos que a gente faz da doutrina espírita, né? E esse contato, né, como a gente disse anteriormente, ele se dá através, né, dos nossos pensamentos, né, que alteram o nosso campo vibracional, como a gente estava falando, conforme mais ou menos elevados são esses nossos pensamentos. E aí, como eu disse, né, se os nossos pensamentos são elevados, nosso padrão vibratório é mais elevado, naturalmente a gente vai entrar em sintonia com os bons espíritos, com aqueles que nos querem bem, com os nossos mentores, com aqueles que têm uma palavra de incentivo, um bom direcionamento. Agora, se a gente mantém o nosso padrão vibratório rebaixado, naturalmente nós vamos sofrer as influenciações daqueles espíritos que de repente estão nos perseguindo, que de repente querem se utilizar do nosso corpo físico ou das energias anímicas que a gente emana para fins menos nobres, enfim, e aí a gente entra nos processos obsessivos. Importante ressaltar, gente, né, que qualquer processo obsessivo que a gente se encontra, qualquer influenciação espiritual, seja ela positiva ou negativa, ela é de nossa inteira responsabilidade. Se nós somos responsáveis pela qualidade das energias, das vibrações que a gente emite, né, naturalmente tudo aquilo que se sintoniza com isso é de nossa responsabilidade. Então é muito comum quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente ouvir a pessoa falar assim: ah, eu falei cometi aquela ofensa, eu falei aquela bobagem, mas eu estava obsediado.
como se a culpa não fosse nossa e fosse do obsessor, né? Muitas vezes o obsessor está quieto lá no canto dele, mas a gente está vibrando num patamar tão baixo que isso acaba atraindo ele, ou seja, a gente tem essa força, a mente como força criadora, né, que atrai aquele irmão, e aí ele encontra na gente o canal para as atividades menos evoluídas que ele tiver lá por ventura. E aí a gente fica pensando, né? Se o pensamento tem todo esse poder criador, se a nossa mente é essa fonte criadora, quantas vezes, né, a gente se coloca numa condição de adentrar, às vezes, uma conversa pouco elevada, de fazer uma fofoca, de falar mal de alguém? Quantas vezes a gente assiste o jornal televisivo ou lê uma matéria falando de uma tragédia, falando de um crime hediondo, e às vezes a gente se compraz, né? Quando a gente tem aqueles crimes, principalmente quando a gente tem aqueles crimes hediondos que ficam na mídia constantemente, a gente consome aquilo, né, de forma a gente consome aquilo de forma constante, né? E será que a gente para pensar no impacto que isso tem na qualidade dos nossos pensamentos, né? A mesma coisa se a gente parar para pensar numa criança, né, que ainda não tem todo o seu pensamento desenvolvido, né? Por que as crianças não assistem filmes de terror, principalmente à noite? Né? Porque elas ficam impressionadas e elas ficam com aquela vibração, né? E aquele pensamento fixo em suas mentes, e aí, naturalmente, isso reflete no corpo físico delas, e elas ficam com medo, e elas ficam assustadas, né? Não têm pesadelos à noite, não dormem, enfim. Né? Então, a maioria, né, quando a gente para pensar na qualidade dos nossos pensamentos, a maioria das influenciações que a gente recebe são de nossa escolha, né? É da nossa opção fazer uma leitura edificante ao dormir ou assistir um filme de guerra, de violência ou de terror, né? É de nossa opção, é nossa escolha manter uma conversação elevada com alguém ou se cercar de pessoas com pensamentos cada vez mais elevados ou se cercar de pessoas com assuntos menos nobres né, que estão ali constantemente focados na maledicência ou focados nas fofocas, enfim. Então, isso tudo é nossa criação, é nossa escolha, é o uso que a gente faz do nosso livre-arbítrio, né? E a mesma coisa, né? Quantas vezes em momentos onde a raiva domina, né, o nosso íntimo, a gente sente dor de cabeça, né? Ou quando a gente está extremamente estressado, a gente sente dor nas costas, a gente sente uma dor no estômago, né? Ou tem uma mudança súbita na nossa pressão sanguínea. Então, o nosso corpo físico, ele acaba reagindo diretamente à qualidade dos nossos pensamentos. Então, até se a gente esquecer o ponto de vista espiritual e focar no ponto de vista materialista do nosso corpo físico, né, a qualidade dos nossos pensamentos é fundamental para que a gente mantenha a nossa saúde física. Inclusive, tem um estudo, né, que nem é um estudo espírita, aliás, tem vários estudos nesse sentido, sobre o poder do pensamento nas moléculas de água. Né? Eu sei que o estudo pioneiro, ou pelo menos até onde eu sei, o estudo pioneiro sobre isso foi feito no Japão, e o que eles fizeram, eles pegaram amostras, né, de água de uma mesma fonte, de um mesmo local, e submeteram uma amostra a pensamentos elevados, a palavras nobres, a vibrações positivas, a músicas de qualidade, músicas elevadas, músicas clássicas, músicas com um teor elevado, e a outra amostra da mesma fonte submeteram a pensamentos negativos, a palavras de baixo calão, a músicas mais ruidosas, e depois de submeterem essas duas amostras distintas a essas diferentes ondas mentais, eles analisaram as moléculas da água. Né? E da primeira amostra, que foi submetida a vibrações positivas e elevadas, as moléculas da água elas estavam todas uniformes, perfeitas, formando em formatos de cristais, aquela coisa mais linda. E a segunda amostra, que foi submetida aos pensamentos menos nobres, né, as moléculas estavam todas disformes. Eles até compararam, né, as imagens como
como se parecesse um tumor, né, de tão desorganizadas as moléculas se encontravam. Então, a gente percebe aí como que a qualidade das vibrações, né, e aí a gente entra no aspecto moral, tem um impacto, né, na matéria. E se a gente parar para pensar, e aí nesse estudo, que não é espírita, né, mas é um estudo científico que fala da influência do pensamento sobre as moléculas de água, se a gente parar para pensar que 70% do nosso corpo físico é composto de água, né, imagina o impacto que a gente causa para nós mesmos através da qualidade dos nossos pensamentos. Então, a gente pode cuidar da nossa alimentação, a gente pode fazer atividade física, a gente pode controlar o nosso peso, mas se a gente tem constantemente, né, se a gente mantém o exercício de pensamentos pouco elevados, se a gente se compraz com atividades menos nobres, se a gente está constantemente alimentando no nosso íntimo aquilo que favorece os pensamentos negativos, naturalmente nosso corpo físico vai sucumbir, né? E o contrário também é verdade. Se a gente submete, né, o nosso corpo físico, né, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, a coisas elevadas, a pensamentos elevados, a companhias nobres, naturalmente a qualidade dos nossos pensamentos ela se eleva. E aí a gente se torna mais saudável. Então, dito isso, né, eu queria passar para uma questão que está no Livro dos Espíritos, né? Na época em que Kardec estava codificando a doutrina, né? Não só no Livro dos Espíritos, mas em outras obras também. Aliás, eu vou falar especificamente da pergunta 39 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta aos espíritos, e os espíritos, num dos pontos da pergunta 39, eles dizem, aliás, eles utilizam a máxima de Jesus que fala, diga onde está seu coração, que aí estará o seu tesouro, né? E aí os espíritos, né, esclarecem para a gente que quando Jesus fala o coração, na realidade ele está falando da paixão. E a paixão, né, aquilo com o qual a gente se apaixona, o que a gente se dedica, né, é um pensamento de adoração, né? Então a gente pode interpretar o coração como pensamento, né, nesse sentido. Então diga onde está o seu pensamento, que aí estará o seu tesouro. E Kardec pergunta para os espíritos nessa pergunta, no item A, ele fala assim, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Perdão. E aí os espíritos respondem, né? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, visto que a alma é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo, ou seja, o pensamento é um atributo, né, do espírito, né? Quando a gente fala alma, naturalmente a alma é o espírito encarnado, né? E aí como é que o pensamento transporta essa matéria? Como é que ele navega, né, por toda a atmosfera, como a gente falou lá atrás, né, pela infinidade do universo, né? O espiritismo, né, ele nos revela que o espaço universal ele não é vazio, né? Ele é preenchido, apesar da gente não perceber ou não ver, mas ele é todo preenchido. O universo inteiro é todo preenchido, né, por um fluido etéreo, né, que é o fluido universal. O fluido universal é que é o veículo do nosso pensamento, né? Da mesma forma que o ar é o veículo do som, sem ar não tem som, né? Aí quando a gente assiste lá Star Wars e vê uma explosão e faz aquele barulhão, né? Poxa, mas lá não tem ar, como é que tem barulho, né? Então o ar é que é o veículo do som. Da mesma forma, o veículo do pensamento é o fluido universal. Então, aí o espiritismo já nos esclarece como que o pensamento ele se navega por todo o universo. E aí a gente consegue entender como que uma prece que a gente faz, uma prece elevada, ela chega aos patamares mais sublimes, né, da evolução. Então, é através, né, dos nossos bons pensamentos que a gente se conecta com os bons espíritos. Né? É através dos nossos bons pensamentos, da gente se colocar naquela condição de receptividade, que a gente escuta, né, as intuições dos bons espíritos em prol da nossa própria evolução, né? E como eu disse anteriormente, né, é através do nosso pensamento invigilante, dos nossos pensamentos desequilibrados, é que a gente sofre essas influências negativas. Inclusive, no Livro dos Espíritos, capítulo 1,
os espíritos esclarecem, né? Todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem, né? Porque é comum a gente sentir, né, assim, poxa, mas acho que esse pensamento não era meu. Eu particularmente já tive várias situações em que eu falei alguma coisa ou que eu pensei alguma coisa e externei isso em palavras, eu falei assim, engraçado, parece que eu não tinha isso dentro de mim, parece que isso veio de fora, né? E não necessariamente sempre é positivo, às vezes negativo também, né? Então, a qualidade, né, dos nossos pensamentos, dos pensamentos que nos são sugeridos, vem de um espírito proporcionalmente proporcionalmente ligado, né, à qualidade desse pensamento. Então, se é um pensamento elevado, naturalmente veio de um espírito elevado. Então, a gente vê, né, gente, que dessa forma, à medida que a gente entende que o pensamento é essa energia criadora, e que quando a gente pensa, a gente está criando alguma coisa, e não se enganem, gente, quando a gente pensa, a gente cria mesmo. É claro que eu não vou entrar no mérito aqui do segredo daquele livro, né, que ficou famoso, um best-seller, que não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas aquele livro fala muito, né, da mente como fonte criadora também, né? Então, toda vez que a gente pensa, a gente está criando alguma coisa, né? A gente não pode se iludir de achar que os nossos pensamentos, por mais que só nós, naquele momento, sabemos o que se passa em nossa mente, às vezes as pessoas aqui do ponto de vista material que nos cercam não fazem a menor ideia do que está passando na nossa cabeça, mas se a gente está pensando, a gente está criando, né? Então, é importante que a gente entenda que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente cria, né? E aí, naturalmente, dessa forma, a gente tem que estar atento aos nossos pensamentos, né? No livro Vida Feliz, Joana de Ângeles diz o seguinte: o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Ou seja, o pensamento não vem do cérebro físico, ele vem do nosso cérebro perispiritual em decorrência da qualidade dos nossos sentimentos. Sendo o espírito o agente da vida, nos intricados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora. Então, a gente vê, né, que as vibrações do nosso pensamento, elas se unem a vibrações de igual valor moral, né? Por isso que é nosso dever, enquanto espíritas, de manter os nossos pensamentos com foco no bem e com foco no nosso objetivo principal, que é o da nossa elevação moral, que é o de alcançarmos um patamar evolutivo mais evoluído, né? Então, para que a gente se sintonize com a espiritualidade, como a gente, é até meio clichê falar isso dentro da doutrina espírita, né? Mas é como se houvesse um rádio ligado, né, numa qualquer estação, e aí a gente muda a estação, muda a sintonia para sintonizar com uma outra rádio, né? Então, se a gente muda a sintonia dos nossos pensamentos, a gente se conecta com sintonias análogas a essa nova vibração, né? E aí a gente consegue entender claramente como que o pensamento é criador, né? Porque assim como o pensamento projeta no espaço, né, tudo aquilo, né, que vem, por exemplo, de um livro que a gente lê, de uma palavra amiga que a gente coloca, de uma obra de arte que a gente vê, de uma música elevada que a gente escuta, né, isso tudo, né, de alguma forma nos influencia, nos impressiona, né, para o bem ou para o mal, né, e isso vai fazendo com que a gente vá criando cada vez mais. Então, se eu, de repente, dou um bom conselho para alguém, aquela pessoa escuta o conselho e coloca em prática e, de repente, alcança um objetivo nobre, aquilo se originou de um pensamento que eu tive, que é uma decorrência do que eu tenho no meu íntimo. E se aquela pessoa hoje é uma pessoa melhor, naturalmente eu tive uma influência, então eu criei, né,
através do meu pensamento, externado em palavras, eu criei algo positivo. Da mesma forma que se eu levo alguém para o mau caminho, se eu chamo alguém para uma atividade pouco nobre, e aí aquela pessoa se endivida para com as leis divinas, né, da mesma forma eu criei algo negativo. Né? Então, o nosso pensamento, ele é fonte criadora, a gente não pode esquecer disso nunca. Né? E para a gente concluir, até em razão do horário, tinha outras coisas que eu gostaria de falar, mas até em razão do horário, né, para a gente poder concluir, Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino, ele diz o seguinte: a vida presente é, como se sabe, um simples episódio de nossa longa história, um fragmento da longa cadeia que se desenrola para todos através da imensidão. E constantemente recaem sobre nós, em brumas ou em claridades, os resultados de nossas obras. A alma humana percorre seu caminho, envolta numa atmosfera radiosa ou sombria, povoada pelas criações de seu pensamento. E ali está, na vida do espaço, sua glória ou sua vergonha. Então, diante desse entendimento, né, a gente tem que saber escolher, principalmente como espíritas, que a gente já entende que à medida que a gente dilata o nosso conhecimento, que a gente amplia e descortina as verdades da vida, a gente tem cada vez mais responsabilidade perante os nossos atos. Então a gente tem que escolher. A gente quer ser uma fonte criadora de energia para o bem ou para o mal? Qual que é o nosso objetivo? Né? Então, que os nossos pensamentos, né, eu espero que com o estudo de hoje a gente reflita, né, para que os nossos pensamentos eles sejam uma transmissão do nosso ideal de evolução e de amor pleno, né? Não só o amor no sentido do sentimento de afeto, mas o amor no sentido mais amplo da palavra, né? Então, que a gente possa cada vez mais, né, vigiar os nossos pensamentos, para que a gente seja essa fonte inspiradora de energia divina, porque todos nós temos no nosso íntimo a centelha divina, né? Que há de elevar a humanidade, né? Que a gente sabe que à medida que todos nós evoluímos, a humanidade evolui junto com a gente, né? E é por isso que a Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se transformar num mundo regenerador, né? Então que a gente possa elevar a humanidade através da nossa evolução íntima, né? Para construir o reino, né, de paz e amor que Jesus nos promete. Afinal de contas, a gente sabe que esse reino não é um local físico, né? A gente sabe que é um estado de espírito no nosso íntimo, né? Então que a gente se conscientize, né, que a gente se conscientize cada vez mais que nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que a gente projeta no campo mental. Por isso, né, que é fundamental que a gente não se esqueça, né, da importante direção que Jesus nos deixa, né, de orai e vigiai. E é isso, pessoal. Encerrando aqui nosso estudo de hoje, né? E através dessas reflexões que a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus, manter a nossa vibração elevada em sintonia com a espiritualidade amiga aqui presente. E antes de mais nada, que a gente agradeça pela oportunidade de aqui estarmos todos reunidos em nome do nosso Divino Mestre Jesus, nesse propósito iluminado e abençoado de esclarecermos, de nos orientarmos, para que possamos construir no nosso mundo íntimo o reino de paz, o reino de amor que Jesus nos prometeu. Que a gente possa cada vez mais avaliar e refletir a qualidade dos nossos sentimentos, a qualidade dos nossos pensamentos, e que através das nossas palavras e das nossas atitudes, que a gente possa ser essa fonte criadora, emanando o que tivermos de melhor no nosso íntimo, co-criadores que somos da obra divina. Esteja conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja.